Vai entender. Eu fiquei uma semana. Pinheiral, 12 de março de 2019, 166ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa ordinária da sexta legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Anderson Costa Alonso, Carmen Lúcia Costa Tubes, Jordácio Elias Mendonça, Levi Bittencourt da Silva, Luiz Carlos da Silva, Magno Vicente Ferreira, Marco Antônio Pereira, Mília Adriano da Fonseca, Richard Cor de Brito. Presidente, gostaria de justificar a ausência da doutora Carmen Lúcia por motivos particulares. Justificado. Não havendo quórum regimental, declaro entalado os trabalhos e coloco em discussão a ata da 165ª sessão ordinária realizada no dia 11 de fevereiro de 2019. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e determino ao senhor secretário que leia o expediente. Indicação 41 de 2019. Jordácio Elias Mendonça, vereador com assento nesta colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, reitero ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, que seja realizada a construção de uma estrutura para o correto serviço de drenagem e escoamento de águas pluviais na extensão do bairro Vale Verde. A presente indicação tem em seu escopo a necessidade de construção de local adequado para o escoamento da rede de águas pluviais por toda a extensão do bairro Vale Verde, local onde, em tempos de chuva, enfrenta problemas com dificuldade de escoamento de águas. O bairro acima mencionado necessita da construção de uma estrutura para a drenagem, tendo em vista que, em tempos de chuva, criam-se poças d'água em pontos de alagamentos capazes de gerar risco de alagamento nas casas à margem das ruas. E por esta razão, as residências ficam extremamente vulneráveis à invasão de águas e sedimentos. Dessa forma, é imperioso que o Poder Executivo Municipal promova a urgente construção de local adequado para o escoamento de águas pluviais, a fim de que a população não seja mais submetida a tantos temores. Registre-se ainda que o vereador autor da presente proposição já havia pleiteado tal medida nos anos 2017 e 2018, através das indicações 36 de 2017 e 45 de 2018. Sala de Sessões, 12 de março de 2019, Jordácio Elias Mendonça, vereador. Indicação 42 de 2019, Magno Vicente Ferreira, vereador com assento nesta colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, que seja realizado com prioridade necessária o serviço de limpeza, roçada e capina na praça do bairro São Jorge, em frente à Igreja Católica do Divino. Justificativa. A presente proposição fundamenta-se na necessidade constante e um pedido recorrente apresentado nesta casa. Sabemos que de tempos em tempos é indispensável a realização do serviço de limpeza nas praças da cidade, como é o caso da praça do bairro São Jorge, em frente à Igreja Católica do Divino. Lamentavelmente, identificamos na praça um acúmulo de sujeira e mato alto por sua extensão, fazendo-se necessário o serviço de limpeza, roçada e capina, com o propósito de melhorar o estado de conservação e hoje, consideravelmente, afetado pelo grande número de mato alto, carecendo, portanto, de mais atenção do poder público. Sala de Sessões, 12 de março de 2019, Magno Vicente Ferreira, vereador.
Indicação número 43 de 2019. Magno Vicente Ferreira, vereador com assento nesta colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, promova a construção de um muro de contenção na rua Nelson de Oliveira, no bairro Chalé, em frente aos números 158, 224, 230 e 232. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se em alarmante e iminente risco constatado pelo autor da presente proposição, em visita realizada ao local. Na citada rua existe um barranco que apresenta risco de desmoronamento com as chuvas fortes e repentinas que assolam esta época do ano. Assim, vejo-me preocupado com a situação daquela localidade onde residem diversas famílias. Recorde-se, a rua em questão é demasiadamente movimentada, haja visto o grande fluxo de veículos que por ela trafegam. Desta forma, a presente indicação visa evitar um possível desastre. Sala de Sessões, 12 de março de 2019, Magno Vicente Ferreira, vereador. Indicação 44 de 2019, Mília Adriana da Fonseca, vereador com assento nesta colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja realizada a construção de uma estrutura para o correto serviço de drenagem e escoamento de águas pluviais na extensão no bairro Jardim dos Pinhais. Justificativa. A presente indicação tem em seu escopo a necessidade de construção de local adequado para escoamento de rede de águas pluviais por toda a extensão do bairro Jardim dos Pinhais, local onde tempos de chuva enfrenta problemas com dificuldade de escoamento. O bairro acima mencionado necessita da construção de uma estrutura para drenagem, tendo em vista que em tempos de chuva criam-se poças d'água e pontos de alagamento capazes de gerar riscos e alagamento nas casas às margens das ruas. E por esta razão, as residências ficam extremamente vulneráveis à invasão de águas. Dessa forma, é imperioso que o Poder Executivo Municipal promova a urgente construção de local adequado para escoamento de águas pluviais, a fim de que a população não seja mais submetida a tantos temores. Sala de Sessões, 12 de março de 2019, Mília Adriana da Fonseca, vereador. Indicação número 45 de 2019, Mília Adriana da Fonseca, vereador com assento nesta colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que sejam promovidas com urgência serviços de organização urbana em todas as ruas do bairro Jardim dos Pinhais, tais como a construção de rede de água de esgoto, bem como o calçamento da localidade. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se na constatação de sérias necessidades identificadas nas residências do bairro Jardim dos Pinhais, que carecem de serviços básicos e primordiais, tais como instalação de uma rede de água e esgoto e calçamento da rua. Note-se que a ausência de tais serviços faz com que os moradores estejam sujeitos a condições sanitárias inadequadas, além de habituais transtornos pelo descarte inadequado do esgoto e grandes dificuldades de acesso e trânsito na via. Deste modo, é indispensável que o Poder Executivo direcione uma atenção especial para a instalação desses serviços básicos à população do bairro Jardim dos Pinhais. Sala de Sessões, 12 de março de 2019, Mília Adriana da Fonseca, vereador. Indicação 46 de 2019, Mília Adriana da Fonseca, vereador com assento nesta colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja realizado o serviço de poda dos galhos da árvore da rua D, em frente ao número 120, no bairro de Jardim dos Pinhais. Justificativa. A presente indicação pontua-se na reivindicação de moradores da localidade, com o objetivo de sanar a cidade do serviço de poda de árvores na rua D, em frente ao número 120, no bairro Jardim dos Pinhais. A referida árvore, por sua altura, está com seus galhos emaranhados nos cabos de eletricidade, estando a iminência de ocasionar dano à rede de distribuição de energia e desencadeando risco às pessoas que transitam por aquele local. Diante de tal problema, torna-se imperiosa a adoção de medidas pelo poder público a fim de evitar a danificação da rede elétrica e principalmente garantir a integridade física da população residente no local, considerando que acidentes dessa natureza podem acarretar danos irreparáveis à nossa população. Sala de Sessões, 12 de março de 2019, Mília Adriana Fonseca, vereador. Requerimento número 9 de 2019, Mília Adriana Fonseca, vereador com assento nesta colenda da casa, em consonância com as prerrogativas que lhes são inerentes, requer a mesa diretora
ouvido do outro plenário, que seja enviada a correspondência legislativa para a Light, Serviço de Eletricidade S.A., requerendo que seja promovida de forma urgente a extensão da rede elétrica de todo o serviço de iluminação pública por todo o bairro Jardim dos Pinhais. Justificativa. O presente requerimento fundamenta-se na necessidade do serviço de iluminação por toda a extensão do bairro Jardim dos Pinhais. Apesar da construção de diversas casas na localidade, a população do bairro ainda carece do serviço de iluminação elétrica adequada, de modo que, diante a ausência desse serviço indispensável, faz-se necessária a promoção de esforços da aludida concessionária de serviço público a fim de viabilizar o fornecimento de energia nesta região, a fim de que a população tenha a oportunidade de adequar-se às exigências da concessionária e passe a usufruir do fornecimento de energia elétrica de forma legal e segura. Câmara Municipal de Pinheiral, 12 de março de 2019, Mili Adriano da Fonseca, vereador. Em discussão, requerimento 9 de 2019. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente. E convido o vereador Magno que faça uso da palavra na tribuna por 10 minutos. Boa noite, presidente. Permissão para falar do meu assento. Boa noite, senhores vereadores, população que nos acompanha através das redes sociais. Presidente, faço uso da palavra para comentar com relação a aquele deslizamento de pedras que teve no acesso, na realidade, quase na divisa entre Pinheiral e Volta Redonda. Já aconteceu há bastante tempo, né, e está obstruindo a passagem ali e aquela rua, né, na Heleno Correia, final bem depois na realidade ali já não é mais Heleno Correia de Miranda, já pertence ao município de Volta Redonda, mas nós não temos outro acesso a não ser descendo ali antes da FOA, né, e aí a gente acaba pegando todo o trânsito da FOA, ou seja, houve obstrução, é uma rua que é um acesso alternativo para a gente estar indo para Volta Redonda, e muitas das vezes as pessoas fogem do trânsito por ali, e essa obra foi feita lá há tempos atrás, aí salvo engano, foi no governo do Arimateia, foi o asfalto, governo do estado, mas na gestão do Arimateia, né? Foi feito aquele asfalto e facilitou muito o transporte, né, público dentro da nossa cidade, como também o particular. Eu mesmo sempre vou para Volta Redonda e passo por ali, só evito passar por ali determinado horário, até por conta de não ter muita iluminação. Mas sempre que possível, eu passo sempre por ali e percebo a diferença, o quanto que a gente economiza em tempo na viagem passando por ali. Já está bastante tempo fechado, mas como não é responsabilidade do nosso município, eu consegui uma agenda através do assessor do secretário de obras de Volta Redonda, e eu gostaria de convidar os vereadores que tiver possibilidade, para a gente estar indo, depois da sessão a gente combina, a gente sentar com o secretário de obras de Volta Redonda e analisar a melhor forma, o quanto antes, né, aí para a gente estar também sentando com o prefeito, para ver se a prefeitura de Volta Redonda tem necessidade, eu acredito que não tem, até por conta das condições de Volta Redonda com relação ao maquinários, é bem superior ao nosso município, mas para ele estar tomando um posicionamento ali rápido, fazer pelo menos a obra emergencial, é claro que não venha causar risco para a nossa cidade, mas desobstruir a passagem, porque, pelo que eu entendi, caiu, e como eu acredito que até por questão de segurança, como não tinha caído muita pedra, ainda dava para passar, o pessoal fez tipo um quebra-mola gigante, estava passando. Mas as pedras ali, não sei se vocês perceberam, é pedra de tonelada. Então o risco... Não pode, vereador? Sim, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Vereador, domingo fui caminhando até Volta Redonda e teve 3 carros que passou, até esperei os carros passar. Está um quebra-mola mesmo bem alto. Isso. Entendeu? Verdade, vereador. Só que o risco ali, vereador, é enorme, principalmente de ter outras pedras, né, da mesma proporção. É pedras de toneladas, né? Não é pedrinha aí de 200 quilos, não. Né? Então o risco ali é muito grande, então a gente precisa, né, a Prefeitura de Volta Redonda toma providência com relação àquilo, até para a gente ter nosso direito de ir e vir novamente liberado, e isso acaba causando diversos outros transtornos, porque principalmente no horário de rush, né, de pico, vira um transtorno total ali, nossa via aqui, a gente passa toda a dificuldade para chegar. Esses dias eu voltei de Volta Redonda, quase não deu tempo, tive
um compromisso em Volta Redonda, voltando, quase não deu tempo de chegar à sessão por conta do tumulto que estava no trânsito ali. A gente está levando aí em torno de 40 minutos da Vila até Pinheiral, né? E, na realidade, a gente sabe que sem essa turbulência do horário de pico, a gente, em 12, 15 minutos, a gente faz Pinheiral Volta Redonda. Tá bom? Conto com o apoio dos vereadores, se tiver disponibilidade, a gente combina depois da sessão. Muito obrigado. Não havendo matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, projeto de lei número 6 de 2019. Relator, Richard Cor de Brito. Relatório. Vem esta comissão para parecer e análise do projeto de lei número 6 de 2019, de autoria do vereador Anderson Costa Alonso, que institui o serviço de transporte individual de passageiros, modalidade mototáxi, e estabelece regras gerais para a regulamentação desse serviço e da outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão vai preferir parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, verificamos que o mesmo versa sobre a instituição de serviços individuais de mototáxi no município de Pinheiral, tratando-se de um serviço essencial à população, já que o afeta um meio de transporte. Assim, nota-se um perfeito liame entre o projeto em debate e a legislação em regência. Há-se de ressaltar a relevância social da presente proposição, que irá tornar o serviço de transporte mais rápido e eficiente, além de garantir mais emprego e renda à municipalidade. Desta forma, o voto por sua aprovação. Richard Cor de Brito, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 2 de fevereiro de 2019. Richard Cor de Brito, presidente. Magno Vicente Ferreira, membro. Carmen Lúcia Costa Tube, membro. Em discussão, o parecer. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos a 0. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento. Referência, projeto de lei número 6 de 2019. Relator, Anderson Costa Alonso. Relatório. Veio esta comissão para parecer análise do projeto de lei número 6 de 2019, de autoria do vereador Anderson Costa Alonso, que institui serviço de transporte individual de passageiros, modalidade mototáxi, estabelece regras gerais para a regulamentação desse serviço e da outras providências. É o relatório. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, verificamos que o mesmo versa sobre a instituição de serviços individuais de mototáxi no município de Pinheiral, vindo a somar e qualificar ainda mais o transporte público no âmbito municipal. Assim, não há qualquer óbice legal que o presente projeto prospere, sobretudo considerando que o presente proposição queirá tornar o serviço de transporte mais rápido e eficiente, além de garantir mais emprego e renda à municipalidade. Desta forma, voto por sua aprovação. Anderson Costa Alonso, relator. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 2 de março de 2019. Anderson Costa Alonso, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Jordace Elias Mendonça, membro. Em discussão, o parecer. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 6 de 2019, de autoria do vereador Anderson Costa Alonso, que institui o serviço de transporte individual de passageiros, modalidade mototáxi, e estabelece regras gerais para a regulamentação de serviços e da outras providências. Em discussão. Mais uma vez, boa noite a todos. Presidente, eu fui procurado alguns meses atrás por alguns motoqueiros da nossa cidade. Nós conhecemos vários que fazem, muitos fazem freelance na cidade, entregando lanche, trabalhando em farmácias, e muitos não conseguem nem esse tipo de emprego. E tem a moto em casa, e me procuraram pedindo se a gente não poderia fazer um projeto de lei para tornar, dar condições, na verdade, para eles trabalharem como mototáxi. Então esse projeto já foi aprovado também na cidade de Piraí, um projeto semelhante a esse, e está aqui, o projeto está entrando para a primeira votação hoje, só que assim, tem algumas regulamentações, tem algumas normas a serem seguidas. Eu vou resumir um pouquinho delas aqui para os senhores, mas depois as pessoas interessadas, os mototáxis interessados, as pessoas, na verdade, os motoqueiros interessados,
depois da lei, se Deus abençoar, contar com o voto dos senhores, for aprovada e virar lei, for sancionada, eles vão procurar a prefeitura, em primeiro plano, o departamento de transporte da cidade, para ver a regulamentação. Eu vou ler alguns artigos aqui. No artigo 3º, ele diz que o veículo tem que estar no nome da pessoa, né? A moto tem que estar no nome da pessoa e totalmente regularizada, né? Com o seu PVA em dia. Que a pessoa que for usar tem que ter 21 anos completo, né? Tem que estar inscrito ao departamento de transporte do município, que é onde vai regulamentar, possuir habilitação pelo menos há 2 anos, no mínimo de 2 anos, não possuir antecedentes criminais, está vestido com colete de segurança, dotado de dispositivos refletivos, nos termos da regulamentação do COTRAN. Possuir sempre contigo o alvará de licença da prefeitura, lógico. Os veículos só podem ser utilizados até 8 anos de fabricação. E também os veículos para o mototáxi terão que ser, no mínimo, motos 125 cilindradas e, no máximo, 200 cilindradas. O profissional, serão exigidos os seguintes documentos do profissional: carteira de identidade, título de eleitor, certa identificação do contribuinte, comprovante de residência, certidões negativas das varas criminais, identificação da moto. Então, o que acontece? Por que eu estou fazendo esse projeto? Nós estamos passando por um momento aí de muito transtorno no nosso transporte, né, público. Então, a gente tem que achar algumas alternativas que possam agilizar, né? Hoje na cidade nós temos vários táxis, coisas que anos atrás não tinham. Hoje tem até demais, eu acho. E o mototáxi também vai ter uma média, que está no projeto. Vai ser, claro que o prefeito também pode regulamentar essa lei, juntamente com o departamento de trânsito e transporte, mas aqui no projeto fala que a cada 100 pessoas podem ter 2 motos. Então, o que acontece? É uma alternativa. Tem cidades que fazem e dá certo, tem cidades que não. Geralmente a tarifa, não sou eu que vou dizer a tarifa, eu acho que a tarifa tem que ser discutida juntamente com o departamento de transporte da cidade, né? Acho que hoje está a competência da Secretaria de Governo, se eu não me engano, ou da obra, e que tem que ser discutida com eles. Mas o meu pensamento é único, de dar agilidade muitas das vezes para as pessoas que às vezes moram lá no Morro do Cruzeiro, nas Palmeiras, no Parque Maíra, e querem se locomover mais rápido e mais barato. Então, vai ser uma oportunidade grande para ajudar no transporte público da nossa cidade. Então, conto com o voto dos senhores para que seja mais uma oportunidade também para emprego para aqueles que se encontram desempregados no município. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 167ª sessão ordinária a ser realizada no dia 18 de março de 2019, no horário regimental às 19 horas. Boa noite.